temos mais uma pergunta. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Quando alguém fica desempregado e não consegue pagar a pensão, deve fazer o quê? Muito importante essa situação. Se ficou desempregado e não pode pagar a pensão, tem que procurar um advogado, se não tem condições, um defensor público e informar o juiz dos alimentos dessa situação, pedindo aí uma suspensão, pedindo uma revisão para adequar a sua situação, porque se não faz absolutamente nada, a dívida vai correndo e quando o credor entra com a execução, você acumulou um valor enorme. Se você já não podia pagar o valor menor, que dirá o valor acumulado. Mas espera lá, então eu fiquei desempregada. Certo. A minha filha não come? Não é que haverá exoneração, não há essa exoneração necessária. Estou desempregado, não preciso pagar. Você tem que pagar. Agora, se você não consegue pagar a mesma quantia que era pago antes, é necessário informar o juízo para fazer uma revisão naquele valor. Às vezes, dependendo do caso, pode ser estabelecido um período. Olha, vamos deixar isso suspenso por 90 dias, um prazo aí necessário. Vamos imaginar, se os dois estiverem desempregados, se os dois cuidadores estiverem desempregados, assim, eu estou pensando na criança, como que a criança vai viver? Então, vamos supor que nenhum dos dois tem condições para arcar com as despesas. Aí nós temos aquela outra hipótese. Eu posso acionar os avós, eu posso acionar um irmão, eu posso acionar o bisavô. Porque sempre que fala desse assunto, eu fico pensando na criança, porque eu imagino que a lei tenta preservar a criança, né? Exatamente. Tá, então, quem necessita tem essa possibilidade, por aquela hipótese que eu expliquei, de solicitar esses alimentos para os avós. Mas, só para reforçar a questão da pergunta, o que é importante é manter o juízo informado, né? E buscar a adequação da situação para que depois não seja surpreendido aí com uma execução Agora, deixa eu perguntar, elevada. deixar mais complexa ainda a pergunta. Vamos complicar um pouco. Vamos complicando aos poucos. Vamos complicando. Por exemplo, fiquei desempregada, não tenho condições de pagar, só que eu tenho bens. Sei lá, eu tenho 2 carros. Isso aí. Vendo um carro para quitar a dívida? Pode acionar o juiz e falar, ele não tem, tá desempregado, mas ele tem 2 carros, ele tem... Imóveis alugados, a renda pode ser revertida diretamente para quem recebe os alimentos. Claro, enquanto há patrimônio, há solvibilidade. E quando não há nada, os pais podem perder a guarda da criança ou não? A criança corre o risco de ir para um abrigo, alguma coisa, imaginando uma situação trágica que ninguém tem como sustentar a criança. Aí nós entraríamos numa situação de abandono material, talvez, né? Em que há a necessidade de instituição do poder familiar. Mas é um caso mais raro, né? É raro. A princípio, a tendência é se socorrer daqueles que, por lei, têm essa obrigação, os mais próximos, os avós. Certo. Tem mais uma perguntinha para você, doutor. Vamos lá. Gostaria de saber se a minha ex-mulher for morar com o namorado, se eu posso parar de pagar pensão alimentícia? Dureza, né? É, dureza. Aí é triste, né? É o que acontece. A lei estabelece o seguinte, se a pessoa que recebe alimentos casa novamente, constitui uma união estável, né, ou um concubinato, cessa o pagamento da pensão. Cessa? O simples namoro, não. Já há decisões no sentido que, pelo simples fato de namorar, não vai cessar a obrigação de pagar. Agora, se há união estável, e no caso da pergunta dele, se foram morar juntos, subentende-se que há uma união estável, não é mais um simples namoro. Nesse caso, cessa a obrigação dele de pagar os alimentos. Eu tenho uma pergunta. Mas então, o casal teve um filho, se separaram, a moça casa de novo e tal. O pai continua sendo pai, independente do estado civil da moça, se ela casou de novo ou não, ele nunca vai deixar de ser o pai da criança. Vamos lá, Regina. Nós temos aqueles 2 primeiros grupos. Primeiro, a obrigação de pagar alimentos para o filho, depois para os cônjuges. Essa do cônjuge cessa, a do filho permanece. A do filho, porque a obrigação dele permanece com o filho... Claro, tanto que a fixação já é feita de forma separada. Antes, costumava fixar conjuntamente, o que é um erro que aí acaba gerando certas dificuldades, como nesse caso que você imaginou, não é? O correto é que seja fixado uma pensão para a esposa, e outra uma para o pensão filho. para o filho. Uma coisa positivo. A do filho não cessa de forma alguma. Ela pode namorar, casar. Problema dela. Não tem nada a ver, porque a obrigação é com o filho. Esta obrigação alimentar é com o filho. A que ele tem com ela é que cessa a partir do momento que ela contraiu um novo casamento. Entendi.
Mais uma pergunta? É isso? Mais uma pergunta, vamos ver. Eu tenho um filho de 25 anos, já está na faculdade. Eu ainda tenho que pagar a pensão alimentícia para ele? Nossa, 25. Maior de 21? Essa também é interessante. O que acontece? A lei, ela não estabelece um critério específico, é obrigatório o pagamento até a maioridade. A maioridade hoje é com 18 anos. O que não quer dizer, como a lei fala que os alimentos também servem para a educação, que isso cessa automaticamente. Então, o que acontece? A jurisprudência entende que isso deve se estender se o filho estiver fazendo faculdade ou um curso preparatório para entrar na faculdade. Então, até que encerre essa formação, permanece o dever alimentar. Via de regra, isso se encerra aos 24, que são como a jurisprudência construiu esse limite de 24 anos. Mas não é uma coisa automática. Sempre é necessário o pai ir até o juízo e pedir a exoneração. Dizer, olha, eu estou pagando. Não é automático. Não é automático. Nunca é automático. Sempre é necessário ir até o juízo que constituiu aquela obrigação através da sentença ou da decisão e pedir a exoneração. Há algumas decisões que têm estendido essa obrigação até depois dos 24 anos, se for o caso, até que ele se forme na faculdade. Claro que não pode ser uma coisa perpétua, né? Não pode incentivar que a pessoa se dedique ao ócio mas aí o juiz é que vai analisar no caso concreto. Então, esse senhor que fez a pergunta, ele deve se dirigir até o juízo, demonstrar toda a situação e pedir a exoneração. O juiz pode exonerar ou pode entender, olha, não deixa ele se formar, aí depois eu determino que a exoneração dessa obrigação. Mas o bom senso, o entendimento, né? O casal não pode, Diálogo, o diálogo, né? o casal não pode esquecer nunca que tem uma criança envolvida, que tem um filho, né? Fruto de um relacionamento. O bom senso é sempre a pedra, né? O pilar que deve se construir. Mas na separação a gente sabe que é difícil. Não querer descontar coisas mal resolvidas da relação na pensão e usar o filho como instrumento, porque é triste quando a gente vê isso, né? Eu costumo dizer que as pessoas querem colocar preço no sentimento. Sentimento não tem preço. Muito bem colocado. Doutor Zé Eduardo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Tem algum contato, um site? Eu sempre esqueço de perguntar, né, Dani? Você que lembra. Tem algum contato, Eu tenho um site, sim. O site é www.jeb.adv.br. Mais uma vez, quero repetir. JEB? É de José Eduardo Branco, né? Branco. jeb.adv.advocacia.br. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela agradeço, sua Daniela. participação aqui no Manhã Maior.